Pessoal, função logarítmica, então, vou colocar aqui, ó, f de x é igual a log de x na base qualquer aí, certo? Então, isso aqui é a função logarítmica. Aqui algumas informações. A primeira é que, como a gente viu, a restrição. O a, que é essa base, ele tem que ser positivo, ou seja, diferente de zero e não negativo, e diferente de 1. Então, essa é a restrição para a base. Aí a gente vem aqui na perspectiva do domínio dessa função. O que é o domínio da função? O domínio de uma função são os valores que eu posso colocar no lugar do x. Como o x está no logaritmando, a gente tem que lembrar que o logaritmando é sempre um número positivo. Então, é o conjunto dos números positivos que a gente escreve assim, certo? E a imagem, o que é a imagem da função? A imagem é o resultado que eu vou encontrar quando eu fizer essa operação. E aí a gente vai perceber que a imagem é o conjunto dos reais. Eu posso encontrar qualquer valor positivo ou qualquer valor negativo. Beleza? A gente vai perceber, em termos de gráfico crescente e gráfico decrescente, uma diferença em relação a esse valor de base. Como a gente vê aqui, ó, né, a base ela tem que ser positiva e diferente de 1. Então, a gente tem dois contextos. A gente tem o contexto da base ser positiva e ser menor do que 1, e o contexto da base ser positiva e ser maior do que 1, certo? Eu vou fazer um gráfico para cada uma aqui só para vocês verem. Vamos pegar primeiro o A maior do que 1. Vou começar com o A maior do que 1. Então, olha só. Suponhamos que a gente tem essa função aqui, ó, f de x igual a log de x na base 2, certo? Então, a gente tem a base aqui, ó, que é o 2, que ela é maior do que 1. E eu vou jogar alguns pontos aqui para a gente montar o gráfico dessa função aí, ó. Vou pegar alguns pontos aqui, ó. Vou colocar alguns pontos que me sejam favoráveis, né? Então, por exemplo, o valor de x, que é esse valor aqui, tem que ser maior do que zero. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, 1/4, 1/2, o 1, o 2, o 4 e assim por diante, né? Quais são os valores de y que eu vou encontrar? Se eu colocar eu vou fazer a conta só de 1 e aí as outras eu vou colocar só o resultado. Se eu colocar 1/4 no lugar do x, olha só, se eu colocar 1/4 aqui no lugar do x, eu vou ter o seguinte. 1/4 é a mesma coisa que log de 4 elevado a menos 1, né? Porque o 4 passou ele estava no denominador e passou para o numerador. Então, eu troco o sinal do expoente. Só que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar log de 2 ao quadrado elevado a menos 1. E aqui é base 2. A gente viu quando estudou potência que quando você tem potência elevada a potência, multiplica. Então, isso aqui vai ficar log de 2 elevado a menos 2. Propriedade de logaritmo, esse menos 2 vem aqui para frente, então vai ficar menos 2 log de 2 na base 2. Sempre que esses dois valores se igualam, a resposta disso é 1, então a resposta vai ser menos 2 vezes 1, menos 2. Então, o valor de y é menos 2. Por isso que eu peguei 1/4, é uma questão de conveniência, para gerar um valor bom para mim. Se eu colocar 1/2 no lugar do x, a resposta vai ser menos 1. Se eu colocar 1 no lugar do x, como a gente viu uma propriedade aí, ó, sempre que aqui é 1, indiferente de qual seja a base, o resultado é 0. Se eu colocar 2 no lugar do x, aqui vai dar 1. Se eu colocar 4 no lugar do x, aqui vai dar 2. Beleza? Então, eu tenho esses pontos aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses pontos no meu gráfico. Então, deixa eu até subir aqui. Vou fazer aqui um esboço do gráfico. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, eu vou pegar os pontos. O primeiro ponto que eu tenho é esse aqui, ó, quando x é igual a 1/4, o y é igual a menos 2. Pensando que o valor de x igual a 1 está aqui, 1/4 ele vai estar aqui, ó, bem próximo do zero. E o y igual a menos 2 é esse valor aqui de baixo. Então, juntando os dois, ó, né, vai ser um ponto que está mais ou menos aqui. Ó. Próximo ponto, quando x for igual a meio, o y é igual a menos 1. O meio já vai estar aqui, ó, pensando que isso aqui é 1. Ó. Né? Então, o meio vai estar aqui. Então, o y é igual a menos 1, que é esse aqui, eu vou juntar os dois aqui. Ó. Então, vai passar aqui. Ó. Né? Ponto 1, 0. O x é igual a 1, o y é igual a 0. Então, em cima do eixo x aqui. Ó. Lembrando que aqui é o eixo x. Aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o 1 e aqui é o 2. Ó. O próximo ponto, quando o x for 2, o y é 1. Então, y1, x igual a 2, esse ponto aqui. O próximo ponto, quando x for igual a 4, o y é igual a 2. Ó. Então, x igual a 4, o y é igual a 2. É esse ponto aqui. Ó. Então, é uma curva que a gente tem aqui. Ó. Opa.
Deixa eu só voltar aqui. Vou ligar esses pontos aqui. Vou tentar fazer essa curva aqui, gente, mas aqui na mesa digitalizadora isso é difícil. Ela não tem essa, ela tem um traçado contínuo. Passa nesse ponto aqui, vou até aumentar ele aqui. É o esboço do gráfico, né? Então a gente percebe o seguinte, que esse gráfico ele vai continuar descendo aqui, ó, mas ele nunca pode tocar no eixo Y. Porque se ele tocar no eixo Y, eu estou falando que o x é igual a zero. E se eu voltar lá em cima, o x, que é o logaritmando, ele não pode ser igual a zero. Então aqui ele vai se aproximando aqui, mas ele não vai tocar aqui, vai ficando cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Depois, lá na parte de limite, a gente dá um nome para isso, que é assíntota. E aqui esse gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai embora, vai subindo. Ou seja, apesar dos valores de x serem todos positivos, eu vou ter valores de y que são positivos e vou ter também valores de y que são negativos, que respinga naquela ideia da imagem lá. Beleza? Então, olha só, quer ver? Eu vou colocar aqui ó, só o gráfico da função para vocês verem uma coisa. Pessoal, então o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2 é esse aqui, ó. Então a gente percebe algumas coisas o seguinte, ó. Toda vez então que essa base for maior do que 1, o gráfico vai ter esse comportamento crescente aqui, ó. Então o gráfico tem um comportamento crescente. Então essa é uma informação importante. Sempre vai passar aqui no ponto 1, porque o 1 é o valor que zera o valor de x aqui. Outra relação que a gente aprende de importante é o fato da função exponencial e da função logarítmica serem inversas uma da outra. Ó. Se eu pegar aqui a função 2 elevado a x, né? Se eu pegar o 2 elevado a x e fizer o gráfico da função 2 elevado a x ele vai ser alguma coisa aqui assim, ó, vai se aproximando aqui, vai passar aqui e vai para lá, passando aqui em cima do ponto 1. Não ficou muito bom, não. Porque teoricamente teria que ficar mais próximo ali, né, do eixo. Quer ver? Deixa eu melhorar isso aqui. Ó. Vou tentar melhorar aqui. Então vai passar aqui. Vai passar pelo ponto 1 e vai embora para lá. Assim. Não está muito bem feito, não, porque eu estou tendo que fazer a mão, é esboço do gráfico. Né? Se a gente pegar a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa reta que passa pela origem aqui, ó, a gente vai perceber uma relação que os gráficos são simétricos aqui. Ó. É como se fosse refletindo um gráfico. É como se eu tivesse o reflexo desse gráfico aqui e aqui. Então, essa é a relação de inversão que a gente tem aí para a função exponencial, que é essa aqui, o 2 elevado a x, para a função logarítmica, que é essa aqui, ó, log de x na base 2. Ó, né? Então, existe essa correlação. Não é à toa que quando a gente está trabalhando com equação exponencial, a gente aplica o log. Né? Aplica o log dos dois lados, justamente para usar o fato da função logarítmica ser o inverso da função exponencial aí, beleza? Agora deixa eu fazer um gráfico com a base menor do que 1. Então olha só, vamos pegar essa função aqui então, vamos supor agora o f de x igual a log de x na base meio agora. Então, peguei um valor de base positivo, porém menor do que 1. Eu tinha pegado base 2, agora eu peguei base meio. Beleza? Vou pegar alguns valores também por conveniência. Né? Vou pegar alguns valores de x e de y por conveniência. Vou pegar o valor de x igual a 1 sobre 4. Vou pegar os mesmos valores, porque vão dar contas parecidas com aquelas. Né? Mas nesse caso, se eu colocar 1 sobre 4 no lugar do x e fizer a conta, vai dar 2. Se eu colocar 1 sobre 2 no lugar do x e fizer a conta, vai dar 1. Aqui vai dar 0, vai dar menos 1 e menos 2. Se você fizer a conta, você vai encontrar esses valores aí. Beleza? E aí o gráfico dessa função vai ficar alguma coisa assim. Ó. Vou fazer aqui o eixo x, ó, o eixo y, melhor dizendo. Vou fazer aqui o eixo x, marcar o 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui o 1 e o 2, o 1 e o 2. Então, se eu pegar o ponto 1 sobre 4 de x, ele vai dar 2 em relação a y. 1 sobre 4 está bem próximo. O 2 é esse ponto aqui. Ó. Se eu juntar os dois aqui, ó, é um ponto que vai estar aqui. 1 meio de x com 1 de y. O meio de x está aqui, ó, na metade, entre o 0 e 1. O 1 está aqui. Ó, então, vai ser esse ponto aqui. Ó. Quando o x for 1, o y é 0. Então, é esse ponto aqui que está em cima do 1. Ó. Quando o x for 2, que é esse ponto aqui, o y é menos 1, que é esse ponto aqui. Ó. Então, juntando os dois aqui, ó, né,
Vai dar esse ponto. Quando o x for 4, o y é menos 2. O x igual a 4 é esse, o menos 2 é esse aqui, ó. Né? Então, vai dar um ponto aqui, ó. Então, o gráfico ele vai vir descendo aqui, como se fosse um escorregador aqui, ó. Vai vir descendo, descendo, vai passar por esse ponto, passar por esse ponto, passar por esse ponto e vai para lá, ó. Então, ele já vai ter um comportamento decrescente, ó. Por quê? Porque a base aqui, ó, era o meio. Então, se a gente observar comparativamente, quando eu fiz o log de x na base 2, o meu gráfico ele teve esse comportamento aqui, ó. Ele teve a aproximação ao eixo y aqui, esse está tendo aproximação ao eixo y aqui, mas nenhum dos dois vai encostar. Esse aqui vai descer, enquanto esse aqui vai subir. Essa diferença acontece por conta da base aí, ó. Beleza? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Até por pensar nisso, um gráfico também que é bem conhecido, que vocês têm que saber, né? E vocês vão precisar, é quando vocês tiverem, por exemplo, f de x igual a ln de x. Ó. É um gráfico que vocês têm que ter ideia dele já. Né? Por quê? Porque o ln é um logaritmo, não é isso? E a base do ln é o quê? É o e. E o e vale quanto? 2,71, ou seja, é um valor maior do que 1. Então, a ideia desse gráfico é alguma coisa crescente aqui. Ó. Lembrando, sempre passando no ponto o quê? 1. Então, ele é um gráfico mais ou menos desse tipo. Ó. Toda vez que a base é maior do que 1, o gráfico vai se aproximando de y aqui e tem um comportamento crescente sempre em curva. Ó. Sempre em curva. Entendeu? Se ele vai ser mais ou menos aberto, aí não importa, porque é só um esboço do gráfico. Né? Mas tem que estar claro para vocês essa ideia aqui do gráfico, né? Sempre crescente, com essa curva passando pelo ponto 1. Esse é o gráfico do ln de x, porque ele é um logaritmo de base maior do que 1. Beleza?